Muito boa noite a todos. Vamos iniciando mais uma edição do projeto Evangelho Além das Quatro Paredes. Hoje, dia 24 de dezembro de 2020, são 21 horas, e nós vamos iniciando aqui o projeto Evangelho Além das Quatro Paredes. O projeto Evangelho Além das Quatro Paredes tem a missão de levar o Evangelho, a palavra de Deus, às pessoas, a todos vocês, cumprindo com o ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, que está registrado em Marcos 16 e 15, tá? Em consonância com Romanos 17, que diz que de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Esse projeto não tem compromisso com denominações, tá? Embora eu participe, eu sou parte de uma denominação, tudo bem? Ou placa de igreja, não tem compromisso político nem financeiro, não tem compromisso com doutrinas religiosas, costumes sazonais e nem dogmas, não, somente com o evangelho bíblico arraigado na palavra de Deus. Isso está registrado em João 17:17, que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quero desejar uma boa noite a todos, de antemão um Feliz Natal a todas as famílias, né? As nossas famílias, a todos nós que estamos sofrendo muito com tudo isso, né? Com o vírus, com a separação dos mais idosos, que são os grupos de risco. Isso tudo tem trazido um efeito muito ruim para nós, né? Um sofrimento muito grande. Mas Deus sabe de todas as coisas, e Deus tem nos guardado, e Deus tem te guardado para nós estarmos firmes no Senhor, firmes no propósito, né? Que é de ficar firmes em Cristo até que o Senhor volte nas nuvens com poder e glória para buscar a sua igreja. São 21 horas e 2 minutos, quero agradecer você, internauta, que já está sintonizando comigo, já está entrando via live, e você que ouve através da Onda Verde FM 87,9, na técnica de som lá, meu amigo Edson, transmitindo para nós, para toda a cidade de Cabo Verde, todo o pessoal que ouve também via internet, a rádio Onda Verde FM. Tá ok? E hoje nós vamos tratar sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus, o que é o Natal. Você sabia que o Natal já existia antes de Jesus? Existia. Tá? O Natal passa a ser Bíblia, passa a ser cristão. Ele passa a ser cristão bem aqui na frente. Só no século V que o Natal começa a ser essa mudança, entendeu? Então foi lá no século V só. A data foi determinada pelo Papa Július, em 337, já na nossa era cristã, no século IV. E foi declarado feriado nacional pelo imperador Justiniano em 529. Então, o Natal teve a sua origem em festas pagãs que eram realizadas lá na antiguidade, certo? Lá para trás, antes de Cristo. Nessa data, os romanos, eles celebravam a chegada do inverno, o solstício de inverno, certo? E eles cultuavam o Deus Sol, como os egípcios também cultuavam o Deus Sol, e ainda realizavam dias de festividade com o intuito de renovação. Outros povos lá atrás, da antiguidade, também celebravam a data, esse Natal, seja pela chegada do inverno ou pela passagem do tempo. E os mesopotâmicos, da qual origina os hebreus são mesopotâmicos, tá? São os apirus. O primeiro povo da Mesopotâmia que começou a seguir um Deus único foram os apirus, que eram pastores de ovelhas, e se tornaram os hebreus, que depois vem virar judeu, né? Vem virar judeus. Eles celebravam Zagmuk, que é uma festa pagã em que um homem era escolhido para ser sacrificado. Olha bem, isso porque eles acreditavam que no final do ano alguns monstros despertavam. Então o Natal é muito antigo. O Papai Noel é bem novo, ele é bem recente também, tá? O Papai Noel surgiu há pouco tempo. Era um bispo chamado São Nicolau, que deixava moedas nas casas das pessoas mais pobres, e iniciou isso. Então, a partir do século IV, com a consolidação do cristianismo e também de algumas igrejas, o cristianismo sofreu muito até no século IV. A festividade foi realizada como Natale Domini, ou Natal do Senhor, em
espanhol, né, em latim, Natale Domini, o Natal do Senhor. Como não se sabe ao certo o dia em que Jesus nasceu, que é outra incógnita também, tá? Não podemos afirmar, nem a astronomia afirma a data certa, a ciência não afirma a data certa. Essa foi a forma de cristianizar as festas pagãs romanas. Ou seja, a igreja, o cristianismo pegou essas festas e cristianizou essas festas pagãs romanas e dos outros povos lá da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, eu estou falando 4.000, 6.000 a.C., dando nova simbologia, certo? Então o Natal é isso. A palavra Natal significa, do latim natalis, é uma palavra latina que vem do verbo nascor, ou seja, nascer. O Natal nós direcionamos para o nascimento de Jesus. São 21h06, tá? Nós direcionamos para o nascimento de Jesus. E você que está me assistindo aí, muito obrigado pela sua participação, tá ok? E nós temos aqui alguns, você que está me assistindo e você que está me ouvindo pelo rádio, através da Onda Verde FM aí da cidade de Cabo Verde. Se quiser mandar um zap na Onda Verde, pode mandar um zap. O zap lá é o 997266599. O Edson me passa o zap pelo Facebook. Tá, nós temos aí os nossos apoiadores da Muzambinho Crédito Cabo Verde, que volta só na segunda-feira agora, né? Lá na Avenida Luiz Ornella de Podestá, 93, no centro, que trabalha das 7h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, com empréstimo consignados para aposentados, pensionistas, funcionário público federal, estadual, policial civil, militar, Tribunal de Justiça, fazendo margem nova ainda, tá? E nessa margem nova, se você não fez a margem nova, você pode refinanciar. Se você não fez, pode fazer. Se você já fez, pode estar refinanciando o que você já fez. Tá legal? De segunda a sexta. E lá também nós temos acessórios para computadores, mouse, temos pad mouse, temos pau de selfie, temos pendrive, cartão de memória, temos carregador para celular, uma infinidade de produtos lá para você. Na Muzambinho Crédito 2 em Cabo Verde, tá legal? E eu trabalho lá em Cabo Verde, é um prazer atender você aí na cidade de Cabo Verde. E tem algumas utilidades lá também, tá? Plástico e outras coisas para você. Tá legal? Temos a Muzambinho Crédito em Muzambinho, aqui na rua Carlos Prado 92, no centro, descendo as casas pernambucanas, que está em recesso de Natal. Volta a trabalhar somente no dia... Na realidade, ela vai voltar a trabalhar só no dia... Sábado vai ser 2... janeiro de 2021. Só no dia 4 de janeiro que a Jesus volta a trabalhar aqui em Muzambinho, tá ok? Temos junto com a gente também Moda e Estilo, a lojinha da G, com lindas blusinhas a partir de R$19,99, loja de preços acessíveis, com peça de qualidade e além de tudo, melhor atendimento da cidade. Venha conhecer a nossa loja aqui na rua Capitão Eudoro Mariano, 543, lá no centro de Muzambinho, em frente à lanchonete Faloá. A lojinha da G. A G é a Jerusa, minha filha. E a Jerusa é fera nos negócios. Parcela para você, divide no cartão, tá legal? Você na moda e estilo, com muito estilo na lojinha da G. Tá certo? Temos também a fisioterapia domiciliar da Alessandra Bueno Serafim, que trabalha na área da fisioterapia geriátrica, com larga experiência na área de geriatria, tá ok? Que é a fisioterapia para idosos, pessoas da terceira idade. Também na área de ortopedia, traumatologia, laser terapia, cardiorrespiratória, cardiorrespiratória, muito importante, e bandagem funcional. Laser terapia é um dos tratamentos mais modernos que existe, mais evoluídos hoje, que tem no momento, tá? Atendimento somente domiciliar, e você pode estar agendando aí, e a avaliação é de graça. A primeira avaliação é grátis para você, 0,800, tá? Só marcar no zap 991982691, tá legal? Fisioterapia domiciliar, fisioterapeuta Alessandro Bueno Serafim, tá ok? E nós vamos seguindo aqui, e nós vamos mostrar para você algumas coisas interessantes. Primeiro, vamos entender que o carnaval, o Natal, como eu falei antes, ele é uma festa antiga, lá da antiguidade, da Mesopotâmia. De onde surgiram a Mesopotâmia? É a confluência, é um triângulo, né?
entre os rios Tigres e Eufrates. Lá na Mesopotâmia, há 4.000 anos de Cristo, eles já tinham essa festa de Natal. E essa festa veio vindo. Essa festa é uma festa pagã, como eu falei antes, certo? Ela era uma festa pagã. O Natal teve origem em festas pagãs que eram realizadas na antiguidade. E os romanos dominaram Jerusalém em 65 a.C. Nos dias de Jesus, Jerusalém, Belém, a Palestina inteira, a Judéia, a Palestina, era uma província autônoma do Império Romano. Tá? Eles estavam sob domínio, eles eram escravos, eles eram colonos da coroa romana. Os romanos também celebravam o Natal, eles cultuavam o Deus Sol, Natalis Invictus Solis, e realizavam um dia de festa. Outros povos também, e os mesopotâmios também. Então, a partir, o Natal vem existir dentro do cristianismo, que a igreja, o Estado se tornou cristão no século IV, com o Domiciano, certo? Com o Justiniano, Domiciano, bem mais na frente. Então, o Natal já existia. Esse Natal foi incorporado ao calendário católico, na realidade, né, depois do Concílio de Nicéia, em 342, que o Papa Július que escolheu essa data. Jesus nasceu no 25? Não se sabe. Jesus nasceu entre dezembro e março, mas convencionou-se o dia 25. Então, essa festa é a festa do nascimento do Salvador, que nós vamos relatar aqui em Mateus. Vou pegar aqui, Mateus capítulo 2, certo? Capítulo 2, que eu tô com a outra... Capítulo 2, que eu tô com a outra... Eu tô com a relação que eu fiz aqui sobre tudo. Por que nós acreditamos que Jesus nasceu em Belém? Por que nós acreditamos em tudo isso? Nós acreditamos na Bíblia. E para você ter uma ideia, há uma relação muito grande. O nascimento de Jesus, ele foi predito lá atrás, mas muito lá atrás mesmo. O profeta Isaías é considerado o profeta messiânico. É o profeta que mais fala sobre o nascimento de Jesus. Ele fala sobre o nascimento, sobre a cidade. Então, vários profetas, eu vou estar lendo com você, para estar você entendendo que o nascimento de Jesus era cumprimento da Sagrada Escritura. Jesus nascer, Jesus padecer, Jesus morrer na cruz para dar ao homem salvação e vida eterna. O nascimento de Jesus é muito importante porque nasce o Salvador. O Salvador que vem morrer por nós. Certo? Só, o que aconteceu? Eu vou entrar nisso, depois eu vou falar do mercantilismo que há em cima da festa natalina. Da comercialização que há em cima da festa natalina. Eles aproveitam de Jesus aí na época do Natal para poder vender, fazer festa. E o Natal não é nada disso. O Natal, na cidade de Davi, nasce o Salvador. Na cidade de Belém. Então, eu vou começar aqui com a profecia de 738 anos, de 738 a 690 anos antes de Cristo. O profeta Miqueias, que está lá no finzinho do Velho Testamento, no capítulo 5, versículo 2, ele faz uma profecia acerca de Jesus, de onde Jesus nasceria. Analisa bem como a palavra do Senhor é poderosa. Miqueias 5:2, mas tu, Belém Efrata, fosse que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O profeta Miqueias profetizando que Jesus nasceria em Belém de Judá, cidade de Davi. O cumprimento da escritura vem em Mateus 2:1. E Lucas 2:4-7, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Mateus, capítulo 2, versículo 1. E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, o rei era o Herodes, né? Nos dias de Jesus, o governador era o Pôncio Pilatos. Eis que os magos vieram do Oriente a adorá-lo. Então,
versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. A profecia se cumprindo 300 anos antes de Jesus nascer. Agora eu vou no profeta messiânico mesmo, Isaías, que ele fala de uma profecia 800 anos antes de Jesus nascer. 800 anos antes. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz a um filho. E será o seu nome Emanuel. Fala da cidade, Miqueias. Isaías fala que uma virgem dará à luz. E fala até o seu nome, que será Emanuel, que significa Deus conosco. Emanuel. O cumprimento se dá em Mateus 1:18 e Lucas 1:26-35. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ou seja, o Wendel Belô assistindo a gente aí, bem longe, lá no Macapá, né, Wendel? O Wendel, meu amigo de muitos anos lá do Instituto, lá na cidade de Tartauruguinho, assistindo a gente. Olha você ver como é que a internet é uma coisa maravilhosa, né? Então, é dessa forma. 800 anos já prediz que Jesus nasceria. Isaías aqui, ó. O Isaías é o profeta messiânico. Isaías 53:5 fala do sofrimento de Jesus lá na cruz do Calvário. Isaías 7:14 fala do nascimento. Isaías 9:6 fala que ele seria chamado de maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da Trindade, Príncipe da Paz. O meu amigo Luizinho também vendo a gente, né, Luizinho? Lá na cidade de Guaranésia. Doutor Luiz. Manda um abraço forte aí. O filho do Luizinho também faz parte da igreja, né, Luizinho? A Maria Célia, esposa do Luizinho, professora, trabalhou com a gente lá no Instituto. Manda um abraço para ela e para toda a família. Então, o Natal, o nascimento de Jesus foi profetizado lá atrás muitas vezes. Jesus vem cumprir as Escrituras. Vou falar uma profecia de 1000 anos antes de Jesus, Salmo 72:10. Pague-lhe em tributos o rei de Tarse e das ilhas, o rei de Sabá e de Sebá lhe ofereça presente. Falando dos reis magos que viriam do Oriente adorar a Jesus ali no dia do nascimento. Vieram 3 reis, né, que eles chamam de Belchior, Baltazar e como é que chama o outro? Belchior, Baltazar, esqueci o nome do outro aqui, fugiu da minha cabeça. Os 3 reis, os 3 magos do Oriente, que o pessoal, Gaspar, Melchior, que eles chamam de Belchior, e Baltazar, vieram ali oferecer. E Jesus nasce naquela manjedoura, né? Se nós formos no Mateus capítulo 2, ele nasce na manjedoura, tudo simples, né? De forma mais humilde possível. Chegou lá, tinha recenseamento, porque era plano do Senhor. Vamos entender também, vou entrar um pouco nesse método da questão aqui, para você entender. Jerusalém foi dominada em 65 a.C. pelo Império Romano. E vinham os profetas falando desse libertador, desse salvador, como Miqueias, como Isaías, como o próprio Davi aqui no Salmo de número 100. No Salmo de número 100 aqui que eu li para você, ó. O Salmo de número 100. Cadê o Salmo 100, gente? Isaías, o Salmo 72, versículo 10. O cumprimento do Salmo 72 está em Mateus 2, capítulo 2, versículo 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, o malucão. O Herodes era totalmente louco. Em dia do rei Herodes, que vieram os magos do Oriente, a Jerusalém, e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a estrela do Oriente e viemos a adorá-lo. Chegou ali, trouxeram ouro, mirra e incenso. José Carlos, beleza, ouvindo a gente aí, né, Zé Carlos?
Eu acho que o Zé Carlos está lá na cidade de Capitólio. Obrigado, Zé, pelo prestígio aí de estar assistindo a gente. Então, isso se cumpria. Jerusalém está situada na Palestina. Está situada na Judéia. Certo? Eles eram colonos. Esse povo do judaísmo, que até então José participava do judaísmo, eles esperavam o libertador. Como? Quando o povo hebreu estava lá no Egito, 400 anos lá de escravos, eles esperavam o libertador. Deus mandou quem? Mandou Moisés. Tranquilo? Para libertá-lo, resgatá-lo das mãos de Faraó e vir com esse povo para a terra prometida, a terra de Canaã. Fácil entender, né? Ficar 430 anos no Egito, mais 40 anos peregrinando no deserto para entrar na Palestina, na terra da promessa, Canaã, a terra de Canaã, onde estabeleceu ali as 11 tribos. Não teve dor, porque a tribo de Levi não recebeu herança. Tarugalzinho. O Wendel mandando um abraço aqui. O Wendel é meu amigo de muitos e muitos anos, né, Wendel? Deus te abençoe aí. Tartarugalzinho. É no Amapá ou Macapá? No estado do Amapá. Longe, hein? Para chegar lá vai um dia de avião, mais uns 3 dias de barco. Deus abençoe você aí. Vocês entenderam que condição? Eles eram colonos. Colonos. E esse povo, os hebreus, sendo subjugado ali pelo Império Romano, que cobrava 2 tipos de impostos, o imposto da pessoa e o imposto de produto para importação, e eles eram rudes na cobrança do imposto, chegava lá e levava mesmo a taxa cobrada. Eles esperavam um libertador guerreiro, um libertador que empunhava a espada, um libertador político e um libertador religioso. Eu não esperava um Jesusinho, simplinho, que nasceu em Belém, na Manjedoura, uma cidade pequenininha. Eles esperavam que viesse ali um caboclo num cavalo branco, grande, com um exército atrás, para meter a espada mesmo e ganhar e tirar os hebreus, os judeus, do domínio romano. Essa era o sonho de libertação dele. Tanto é que o judaísmo não acredita em Jesus até hoje. Boa parte hoje já está acreditando. Vocês estão entendendo? E quando Jesus vem humilde, entrou em Jerusalém montado no jumento. E tem a profecia aqui. Cumpriu-se a profecia. Ó, vou falar outra profecia. 600 anos antes do nascimento de Jesus, já profetiza, porque Herodes ficou com raiva que os magos do Oriente chegou e falou para Herodes. Nós vimos que Jesus desceu lá para o Egito, porque Herodes mandou matar as crianças. Ó, Jeremias 31:15, 600 anos antes de Jesus, Jeremias profetizou. Jeremias, o profeta das lágrimas, do sofrimento. Assim diz o Senhor: ouvi um clamor em Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel chora os seus filhos e não se deixa consolar por eles, porque já não existes. Olha o cumprimento dessa profecia. Mateus 2,16, 2,17, 18. Então Herodes, vendo-se iludido pelos magos, o mago vieram para um caminho e voltou para o outro, irritou-se muito e mandou matar a todos os seus arredores de 2 anos para baixo. Mandou matar todas as crianças, segundo o tempo que diligentemente inquiriria dos magos. O que aconteceu? Jesus desceu para o Egito. Deus falou para José: José, mandou um anjo, ó, desce para o Egito, até morrer o rei lá. Que o rei morrer, você volta. Aí morreu aquele rei, assumiu outro rei. Ele voltou, Jesus já tinha quase 10 anos quando Jesus voltou. Já voltou, já era bem grandinho. Certo? Então, Jesus era o libertador, mas não era o libertador da espada. Não era o libertador da guerra, mas o libertador da cadeia espiritual. O libertador da alienação espiritual em que o mundo vivia ali naquele momento. Do judaísmo, do farisaísmo, dos saduceus e da própria religião judaica. Do judaísmo.
quem mais perseguiu Jesus foram os judeus. Principalmente os fariseus, que era uma linha mais ortodoxa, mais radical do judaísmo. Tudo bem? Vou falar aqui de Jesus descendo para o Egito. Outra profecia que se cumpre lá atrás. Oséias capítulo 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei do Egito, e do Egito chamei a meu filho. Quando Jesus desceu lá para o Egito para não ser morto pela espada de Herodes. Cumprimento dessa escritura. Mateus capítulo 2, versículo 14 e 15. Levantando-se, ele tomou de noite o menino e a sua mãe Maria e foi para o Egito. Nenenzinho desceu para o Egito, porque senão a espada ia comer. Estava profetizado, não iria acontecer. Temos que entender que tudo aqui procede da soberana vontade de Deus. E também para que o homem creia na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus. Já nasceu o Salvador. E Jesus, ele começou a operar milagres e maravilhas com 29 anos e meio aproximadamente. Tudo bem? Quando ele começa o seu ministério. João, primo dele, vem ser o seu antecessor. E Jesus começa o seu ministério. João Batista era primo de Jesus, né? As mães eram primas. Quando Isabel estava grávida de João e Maria de Jesus, elas se encontraram no dia lá. Os meninos mexeu no ventre das duas. Ou seja, tudo era plano de Deus. Mas Jesus nasceu, o Salvador nasceu. Concorda comigo? O Salvador nasceu. E ali nasceu na manjedoura de forma simples e humilde. De forma simples e humilde. Depois eu vou voltar aqui nas profecias, tá? Depois eu quero falar das profecias de Isaías 53, aqui, ó. Isaías 53, que fala lá do fim, do sofrimento de Jesus na cruz. Tá? O profeta messiânico, ó, já profetizou que ele viria, que ele nascia na cidade, profetizou que ele entrou montado no jumentinho, profetizou que ele seria crucificado e tudo mais. Então, Zacarias 9:9, Daniel 9:25, Miqueias 5:2, são mais de 300 profecias. Eu estou pegando as mais relevantes para mostrar para você que a Bíblia é a palavra de Deus. E para deixar mais claro, são 300 profecias. Que o Natal, que ele foi constituído bem mais tarde, que ele foi constituído a data foi determinada pelo Papa Július, dentro do catolicismo, claro, em 337 a 352, e mais tarde virou feriado nacional pelo imperador Justiniano, em 529. Mas o Natal tomou outro rumo, né, galera? Aproveita o Natal, já entra no fim de ano. Vamos entender que o calendário ele é católico. Quem determina tudo isso é a Igreja Católica, desde lá até o dia de hoje. Tudo bem? Eu tenho um calendário católico, eu tenho um calendário judeu, eu tenho um calendário muçulmano. Para o muçulmano, o dia sagrado é na sexta. Para o judaísmo, o dia sagrado é no sábado. E para nós cristãos, que se adaptamos ao calendário católico, é o domingo. 21h28. Vamos entender que de lá para cá, o Natal foi tomando forma. Outra forma. Qual que é o sentido do Natal hoje para a galera aí? Sem hipocrisia, tá? Não vão ser hipócritas. É juntar para beber. Juntar para comer carne. Né? Neguinho não tá nem um pouquinho preocupado quem é que nasceu, quem é que deixou de nascer. Ninguém reza no Natal praticamente. Junta para comer, né? Para cantar a música lá. Então é Natal, no outro ano já vem, e seja feito. E o ar que tá comendo a alta mesmo, ninguém viaja longe. O legal é que reúne a família, né? Mas não reúne em volta de Cristo. A família está reunindo em volta de Cristo no dia do Natal? A família brasileira que está totalmente destruída, as nossas famílias que estão se destruindo no alcoolismo, se destruindo nas drogas, está se separando a todo dia, divórcio, irmão não combina com irmão, pai não combina com filho, filho não combina com pai. Essa família reúne no Natal
para celebrar o nascimento de Jesus, vamos ser sinceros, sem hipocrisia. Sem hipocrisia, sem religiosidade, sem nada disso. Reúne nada, galera. A muvuca de gente que estava em Cabo Verde hoje, aqui em Muzambinho, correndo atrás de mercado, correndo atrás de açougue, correndo atrás de lugar, para você ver todo mundo preocupado em comprar bebida, em comprar carne, preocupado em comer, preocupado em dar presente. Sendo que o presente fomos nós que ganhamos. Jesus nasceu para ser o nosso Salvador. O pessoal não é preocupado com Jesus no dia de Natal, não. Tá tranquilo? O Natal tem outro significado. O Natal foi mercantilizado. O Natal foi comercializado. Olha, isso é uma realidade. Junta para comer. Fazer ceia de Natal. Verdade ou mentira? Agora nem isso não tá podendo, mas estão juntando do mesmo jeito, né? Tá juntando do mesmo jeitinho. A cidade tá super lotada de carro fora. Tá juntando do mesmo jeitinho. Aí depois, lá pelo dia 10 de janeiro, nós vamos ver o efeito desse juntamento. Quando os idosos começam a morrer, quando as coisas começam a ter problema. Porque a pandemia parece que não existe mais, né? Já me normalizou mesmo e a coisa tá desandada mesmo. Morrendo 1000 por dia, ninguém não tá nem aí. Vamos ser sinceros. Quantas vezes no Natal nós nos ajuntamos em volta de Cristo? Como os magos ali do Oriente. Posso falar a verdade para você? Muito poucas vezes. As pessoas se juntam no Natal para ver os amigos, para ver os parentes, para trocar presente, quando não tem nada a ver o Natal com presente. O presente fomos todos, a humanidade ganhou esse presente. Né? Vou voltar na profecia. A humanidade ganhou esse presente. Vou voltar lá, ó. Voltar na profecia, ó. Voltar na profecias. Miqueias 5:2. 698 anos antes de Cristo, Miqueias. Mas tu, Belém, Efrata, pois que pequenas entre os milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Jesus. Isaías 66. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efá, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso, e publicarão louvores ao Senhor. Os magos do Oriente. Eu vou levando para frente aqui, certo? Isaías 9, capítulo 9, versículo 1 e 2. Mas para os que estavam aflitos, não haverá mais obscuridade. No passado ele envelheceu a terra de Zebulon e a terra de Nafte, mas nos últimos enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos povos, das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Jesus. Sobre os que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz de Cristo. A luz de Cristo. Entendeu? Nós ganhamos o presente. E Jesus nasce para ser o Salvador. O Salvador, primeiro Jesus não veio para nós. Vamos entender isso também, tá? A Bíblia diz que veio para que era seus. Quem eram seus? Hebreus. Judeus. Veio primeiro para eles. Mas eles não receberam, porque ele veio humilde, veio manso. Eles esperavam um rei poderoso, um guerreiro, né, do estilo de Davi para cima, para libertar os hebreus judeus da opressão romana, do Império Romano. E o Império Romano não oprimia religiosamente, viu, pessoal? Ele deixava o povo à vontade para servir a religião que queria, mas oprimia com impostos. Eram escravos, colonos, escravos, tudo a mesma coisa. Mas Jesus vem manso e humilde, certo? Manso e humilde. Ele veio para que era seus, e os que era seus não receberam. E diz na Bíblia que e todos quantos receberam, nós, gentios. Porque no judaísmo, quem não era do judaísmo era considerado gentil ou pagão. Tudo bem? Ou pagão. Vou mais longe na minha mensagem. Até no meio do ministério de Jesus, a salvação não era para nós.
Na primeira missão que Jesus envia os 70, ele falou, ó, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, chegando dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não entrei em aldeia de samaritano. Até nesse momento não entrava. Até o momento que Jesus foi lá e conversou com a mulher samaritana no poço de Jacó. Ali a salvação veio para nós. Nós, todo o resto da humanidade, nós, todos os gentios. Interessante, né? Muito interessante. A salvação não era para você nem para mim, a salvação era para os judeus hebreus. Mas Deus endureceu o coração deles. Eles não acreditaram que Jesus era o Senhor e Salvador. Eles esperavam um outro tipo de libertador, que nascesse um grande guerreiro, não conhecendo o poder de Jesus, que ele é o rei dos exércitos. Mas eles esperavam isso ali, né, no dia de Roma, ali no dia a dia, para livrar, né? Nós tínhamos um povo ali, pessoal, bem rebeldezinho, que eram os zelotes na época. Tá? Isso não está na Bíblia, tá? Está na história. Eu sou professor de história. Tinha os zelotes, tinha os macabeus, tinha um povinho meio rebelde. Os zelotes eram os mais rebeldes que tinha. Inclusive tem um discípulo que é meio zelote. Mas o Natal, voltando para o Natal, aqui na leitura que a gente está fazendo, ele... Nada contra, tudo bem? Nada contra. Sem hipocrisia. Nada contra também. Mas o Natal virou comércio, né, pessoal? Natal é luzinha. Natal o comércio vira, dá dinheiro. O Natal de hoje não tem nada a ver com Jesus, hein? Se o apóstolo Paulo pintasse aqui na parada no dia de hoje, visse o que nós fazemos no Natal, ele ficava doido. Porque o Natal não é nada disso. O Natal não é para ficar se empanturrando de comida e bebida, enquanto boa parte da população brasileira perece de fome. Boa parte do mundo, 30 milhões de brasileiros, 30 milhões, estão abaixo da linha da miséria. Nada contra a pessoa beber, comer leitoa, beber vinho, né? A galera bebe mesmo, e chora, e abraça, aquela falsidade danada, né? Ninguém nem gosta um do outro. Mas Natal, depois tá com a cara cheia de cachaça, tá todo mundo amiguinho, todo mundo se beija, se abraça. Mas o Natal não é nada disso. O Natal é o momento de nós refletirmos sobre o nascimento do Salvador, sobre o cumprimento das Sagradas Escrituras. Sobre o cumprimento das Sagradas Escrituras. Isso sim. Olha para você ver, o cumprimento da palavra do Senhor. E as pessoas não estão nem aí, né? E as pessoas nem sequer acreditam na palavra do Senhor. Não é verdade? Então, para você acreditar melhor, eu fiz essa relação aqui das profecias. Ou seja, para entender que tudo o que aconteceu, o Natal e tudo mais, até a morte de Cristo, até o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, a sua ressurreição, já estava predito lá no Velho Testamento e bastante lá para trás. Certo? Vou falar outra profecia aqui, ó. A profecia de Isaías aqui, ó, do capítulo 53. Ó, 53, versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura. Isso Jesus estava lá na cruz nesse momento. Olhando nós para ele, não havia boa aparência para que o desejasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Foi zombado lá na cruz, tido como maldito. Homem de dores, experimentado nos trabalhos. Jesus foi trabalhador, carpinteiro. Foi malandrinho, não foi pilantra, estelionatário, não. Tá? Não usou nada para ganhar dinheiro. E como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezados e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, o versículo 4, Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades lá na cruz, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ou os nossos pecados, e moído por causa das nossas iniquidades. Olha, 700 anos antes, Isaías está falando aqui, já dos dias de Jesus, falou do nascimento, falou da morte.
o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías profetizando 700 anos antes. Profetizando para quem? Para os hebreus. Profetizando para quem? Para os judeus. Jesus veio para eles. E eles não o receberam, não o aceitaram. Porque eles esperavam Jesus, guerreiro, forte, da espada mesmo, para chegar e matar todo soldado romano, tirar Jerusalém, tirar a Palestina, tirar a Judéia da mão da opressão romana. Mas não aconteceu isso? Ele entra lá em Jerusalém montado no jumentinho, simples e humilde, conversava com prostituta, ia na casa de publicano, andava no meio dos pobres. Que Deus é esse? Que libertador é esse? Esse é Jesus, que se submeteu à cruz do Calvário. Versículo 6, Isaías 53. 700 anos antes de Jesus nascer, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7, ele foi oprimido e afligido, aonde? Lá na cruz do Calvário, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. O cordeiro, quando vai morrer, ele não geme, não grita, não espreme. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Ó, depois que Jesus morreu, profecia de Isaías, depois da morte de Jesus, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. O Zé de Arimateia arrumou um sepulcro de rico para colocar Jesus, hein? Isaías profetizando. Ainda que nunca cometeu injustiça e não houve engano na sua boca. Entendeu? Então, o nascimento de Jesus não é comida e bebida. Me desculpem. Eu acho até legal juntar. Pode juntar e comer e beber todo dia, né? Sem problema. Mas o Natal não é para isso, né, pessoal? O Natal é um momento de reflexão. Natal simboliza o quê? Nós estamos comemorando o nascimento do Salvador, que nasceu, cumpriu a Sagrada Escritura, como eu li para você aqui. São 300 profecias, eu li umas 5, 6. Ele cumpriu as Sagradas Escrituras. Era para ser um momento de reflexão, um momento de jejuar, um momento de oração, um momento de louvor. Aquele nascimento humilde numa manjedoura em Belém, né? Nasceu de parteira ali, sem parteira, nem hospital, nem nada, não é verdade? Foi o Santo Agostinho que deu as primeiras ideias aí, pessoal, do presépio, tá? O primeiro presépio foi montado por São Francisco de Assis, no fim do século XIII, lá na Itália, pouco tempo, né? Que o São Francisco de Assis que recriar a cena do nascimento de Jesus para explicar como teria acontecido. Aí entrou os animais, mas até então nem tinha isso no presépio. O presépio simboliza isso, a união da família, né? O presépio significa, tornou-se a tradição para ser montado nas casas, nas igrejas, em diversos locais. Simboliza a união do Deus, do divino, com nós terrenos. Ali aparece a figura de animais e a figura de Deus, mas na Bíblia não fala dos animais não, tá? Se você ler Lucas 2, Mateus, não fala dos animais. A Bíblia não cita. E chegam os reis magos, certo? Guiados pela estrela, tranquilo? Mas é dessa forma. Então, não era algo muito grande, não era algo muito E tendo Mateus 2, versículo 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram, eis que a estrela, tinha a estrela, né, vinda do Oriente, ia diante deles até que chegando se deteve sobre o lugar onde ele estava. Mateus 2, versículo 9. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito e com grande alegria, entrando na casa. Já está na casa, que não está mais na manjedoura. A manjedoura ficou lá para trás, certo? A manjedoura ficou para trás. Aqui em Mateus 2 já trata da casa. E entrando na casa, acharam o menino com sua mãe
e prostaram-se e adoraram o menino e abriram os seus tesouros, ofertando-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Vamos ler Lucas 2? Vou voltar agora a Lucas 2. Lucas 2. Aqui fala da manjedoura. E ali tinha os pastores, certo? E aqui fala de anjo. Alessandra Oliveira assistindo a gente também. Muito obrigado, viu, Alessandra? 21h45. Aqui fala que ele estava envolto em panos. Não fala dos animais. Então o animal... E foram apressadamente achar Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Lá já fala em casa, em Mateus, certo? Então, o nascimento é esse. Simples, o mais humilde possível, sem festa, sem cerveja, sem cachaça, sem peru, sem cheddar, sem presentes, sem uísque, sem vodka, sem foguete, sem gritaria, sem falsidade, sem falsidade. O Juninho também assistindo aqui, a Pâmela, né? O Júnior e a Pâmela, obrigado. Então o Natal é outra coisa. O que os homens pegaram? Pegaram Natal, mercantilizaram e comercializaram o Natal. O Natal hoje é puro mercantilismo. Nem sequer faz uma oração aí no Natal. Na tua casa faz oração no dia do Natal? Relembra o dia de Jesus? Faz a novena? Galera, não está preocupado com isso não. Não está preocupado com o nascimento de Jesus não. Está preocupado em tortar o caneco, beber bastante. Juntar a família eu acho ótimo, excelente. Tá? Excelente juntar a família. A família, ela é um segmento da igreja. A família é uma dádiva de Deus para nós. Agora o grande problema do Natal é que o Júnior, aqui sim, ó, o Júnior tá falando que lá eles oram, rezam, coisa boa. Mas o sentido do Natal é outro sentido. Não é sentido de comer e nem de beber. É um sentido de reflexão. Principalmente agora, em tempos de pandemia. Reflexão. Família unida em torno de Cristo. Reflexão. Família unida em torno do amor. E não em torno de comida e bebida. Depois pode comer e beber também, né? Não tem problema não. Mas o sentido é outro. O sentido é outro. No Natal, nós entendemos que o nascimento de Jesus foi um cumprimento das Sagradas Escrituras, como eu li aqui todas as profecias. É a mesma Sagradas Escrituras que falou do nascimento de Jesus, da cidade que Jesus nasceu, que ele ia entrar montado no jumentinho, que eu vou ler aqui novamente para vocês alguns. Ó, vamos voltar lá. O Miqueias, ele falou que Jesus nasceria em Belém Efrata. O Isaías falou que ele nasceria filho de uma virgem, que é Maria, né? Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Até o nome, 800 anos antes, quando os pastores vieram, né? Os magos vieram, Salmo 72:10. Quando Isaías 66, outra profecia, quando Jesus é criança, quando Herodes manda matar as crianças de até 2 anos, quando Jesus desce para o Egito, Oséias 11:1, quando Jesus foi batizado, Salmo 42:1, eis aqui o meu servo a quem te sustento, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito aos gentios. Foi no dia que João batiza Jesus. Cumpre a profecia em Marcos 1:9-11. E depois, quando João vai preso, e depois a profecia quando Jesus... outra profecia quando Jesus está fazendo milagres, Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu no meio de ti. Dos teus irmãos a ele ouvirás. João 6,14. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiro, é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Mas o povo, os hebreus e os judeus, esperavam outro tipo de salvador.
como eu disse aqui. Tanto é que Jesus foi tido por subversivo ali e vai até ser crucificado para se cumprir as Sagradas Escrituras. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por todos nós. Jesus já fez a parte dele, tá? Morreu por você, por mim, por nós, pelo sacrifício de toda a humanidade. Vou voltar lá a ler em Isaías, Isaías, mas ele foi ferido, 53, versículo 4. Verdadeiramente, ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si onde? Lá na cruz. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, a tua e a minha, de toda a humanidade. E moído por nossa iniquidade. Jesus foi moído ali na cruz. Tá? Moído na cruz. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, sem pastor, perdido. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e aflito, lá na cruz, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Foi cortado da terra dos gentios pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Aí fala da morte dele na cruz e fala até da sepultura. E puseram a sua sepultura com os ímpios. Jesus foi enterrado no cemitério de rico lá. José de Arimateia ajeitou lá o lugar, a sepultura lá, né? Tudo bem? Jesus fez tudo isso. E hoje nós estamos celebrando o seu nascimento. Hoje, a partir da meia-noite. Ou seja, uma data que foi convencionada. Já falei que o Natal já existia lá atrás, 4.000 anos antes de Cristo já existia o Natal. Os mesopotâmios, de onde origina os hebreus, depois judeus, já tinham o Natal. Eles adoravam outros deuses, adoravam o solstício de inverno, os romanos também. Aí depois, em 300 e pouco, aqui vou voltar aqui, 300 e pouco, que o Natal foi constituído em 337. O Papa Júlio instituiu o Natal dentro das festividades católicas e ele passou a ser feriado em 529. Mas o importante para nós é entendermos que Jesus nasceu, fez a parte dele, submeteu a todo o sofrimento, e o Jesus prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja. Vamos deixar esse lance da mercantilização de lado, a comercialização, né? Que tudo é meio comercializado. Até as igrejas são um comércio danado hoje, né, gente? Vamos ser sinceros, né? As igrejas hoje estão muito comercializadas. Infelizmente. Mas lá no tempo também judaico, no dia de Jesus, eles vendiam em volta do templo. Jesus ficou até bravo lá. Derrubou umas mesas lá um dia, né? Deu umas cordadas nos. Tudo bem. As igrejas estão mercantilizadas, estão comercializadas. Vamos esquecer isso? Vamos pensar o seguinte: Jesus fez tudo isso, sofreu, morreu, padeceu por todos nós. E Jesus, esse Jesus que foi profetizado por Isaías, outros profetas, 300 profecias, ele falou que vai voltar para buscar você e buscar eu, levar todos nós para o céu de glória e de luz. Jesus precisa nascer todo dia das nossas vidas. Precisa despertar em nós o desejo em servi-lo, em obedecê-lo, em amá-lo, em amar a Sagrada Escritura. Hoje Jesus não está aqui, tá? Não adianta ninguém falar que Jesus não está aqui. Ele subiu aos céus, ele ressuscitou, apareceu uma vez de novo, se manifestou uma segunda vez, manifestou a terceira vez, lá no mar de Tiberíades. Depois Jesus subiu para os céus, que ele mandou o discípulo ficar esperando, e o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, 40 dias após a ressurreição. Quem está aqui hoje é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Divina. Jesus está sentado lá no céu à direita de Deus, como João viu lá em Apocalipse, cuja veste são branca como a lã, cujos olhos são como chamas de fogo, e cuja voz, aleluia,
são como voz de muitos trovões e trovoadas. Todo o poder está na mão de Jesus. Aquele Jesus que nasceu humildezinho lá na manjedoura, hoje concentra todo o poder entre os céus e a terra. Ele está só aguardando o Pai autorizar a vinda para buscar a igreja. Ele não é mais o Jesusinho humildezinho da manjedoura. Ele passou por tudo isso, passou pela cruz, hoje está sentado à direita de Deus. A esquerda está vaga, a igreja vai para lá. E Jesus vai voltar. O Espírito Santo está aqui, convencendo você, nós, da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo está aqui transformando a vida, perdoando os pecados, provocando um novo nascimento, provocando a conversão, para que os homens creiam em Jesus. É por isso que eu e Valdir, teólogo, cristão, presbiteriano, reformado, acredito na palavra do Senhor e nada mais. Somente nas Sagradas Escrituras. Não acredito em igreja nenhuma, não acredito em pastor nenhum, não acredito em profetinha nenhum. Somente na palavra do Senhor. Porque eu li 10 profecias aqui para você, mas são 300 profecias. E depois Jesus vem e fala do advento da sua vinda. Esse Jesus que hoje está sentado à direita de Deus, que João viu lá na ilha de Patmos, no livro de Apocalipse, todo o poder está na mão de Jesus. Ele não é mais um menininho humilde da manjedoura, envolto em panos. Não. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, que tem poder para te salvar, para perdoar os teus pecados, para te libertar do vício, de tudo que ruim que possa acontecer, curar as suas enfermidades e te levar para o céu. Essa é a mensagem. Mas nós temos que celebrar o nascimento de Jesus, o nascimento do Salvador, tá? Essa é a data, nada além disso. Comercializar o Natal, mercantilizar tudo, tirar o foco do Natal, certo? Como mercantilizar as igrejas, mercantilizar a fé. Hoje só fala em dinheiro, dinheiro, ficar rico, fica rico. Ficar rico nada, viu? Quer ficar rico, levanta cedo, vai trabalhar, para de gastar o dinheiro à toa com bobagem, estuda bastante, que a coisa vai mudar para o teu lado. Aceita Jesus, crê em Jesus, Jesus pode mudar o seu destino e te levar para o céu, que é o mais importante. Né? Se não der uma lidinha na parábola de Rico e Lázaro, você pensa 2 vezes. Que Deus te abençoe, abençoe a tua família reunida aí, tá? Nada contra. Belezinha, ótima família estar reunida. Principalmente quando o cerne dessa família, o eixo dessa família é Cristo e é o Evangelho. Que Deus abençoe você, que você tenha um Feliz Natal. O Ano Novo vai chegando, né? E o Ano Novo vai chegando, juntamos 2 datas importantes, né? O Ano Novo vai chegando com todos os problemas. Eu acredito que o Senhor Jesus, que hoje está com todo o poder entre os céus e a terra, Ele esteja aí representado pelo Espírito Santo no teu lar, na tua vida, abençoando todos vocês, dando saúde, dando inteligência para nós reconhecermos que a situação é complexa, dando sabedoria para nós não aglomerarmos até que se saia a vacina, que já está saindo, e que nós sejamos abençoados, que prolongue os nossos dias, que traga paz no nosso coração, amor no nosso coração, paciência, temperança, equilíbrio das nossas vidas, e nós possamos continuar servindo a Jesus e ter bastante natais ainda para frente para se reunir, né? Eu nunca me preocupei com a questão do Natal, porque eu olhei mais sempre o lado espiritual, o lado verdadeiro do Natal, o lado real do Natal. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Feliz Natal a todos. Amanhã nós estamos aí novamente, tá? Em nome de Jesus. Segunda a sexta, das 21 às 22, projeto Evangelho Além das 4 Paredes. Via live aqui com você, ivaldir.chagas.professor e Onda Verde FM 87,9. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tudo de bom.